Pessoal, agora nós vamos ver mais um teorema aí relacionado, tá? No estudo dos determinantes, tá ok? Esse teorema é o teorema de Jacob, tá? E esse teorema, ele diz que adicionando-se a uma fila de uma matriz M, tá? De ordem N, uma matriz quadrada, né? Uma outra fila paralela, tá? Multiplicada por uma constante, obtemos uma nova matriz M'. Tá? Tal que o determinante da matriz M é igual ao determinante da matriz M'. Tá ok? Então, essa operação de multiplicar uma linha ou uma coluna, no caso, né, que é uma fila, tá? Por uma constante e adicionando, utilizando as operações de adição também, isso não vai alterar o determinante da matriz original, tá ok? Mas por para que serve esse teorema? Por que está aí, né? Porque nós já vimos o teorema de Laplace e agora nós estamos vendo o teorema de Jacob, tá? Esse teorema ele não veio nada para efeito de complicar a nossa vida, mas sim para facilitar, tá ok? Por exemplo, se nós fôssemos calcular o determinante dessa matriz M aqui, tá? Para facilitar os nossos cálculos, nós escolheríamos a linha ou a coluna que tem o maior número de zeros, tá? Mas nesse caso, essa matriz não tem nenhum zero aqui, tá? Isso nós escolheríamos para facilitar as contas na hora de nós aplicarmos o teorema de Laplace, tá? Porque os cofatores seriam anulados, tá ok? Multiplicando por zeros. Mas como nós não temos zeros, tá? Tem esse teorema aí que vai ajudar nosso trabalho aí, tá? No cálculo de determinantes. Então, através de operações elementares nessa matriz original, tá? De multiplicação e por uma constante e adição, nós vamos fazer com que uma das filas dessa matriz seja ocupada por elementos nulos, tá? Lembrando que nunca deve zerar toda, tá? Tem que ter pelo menos um elemento diferente de zero, tá? Numa das filas. Senão, o determinante é zero, tá? Lembrando que tem uma das propriedades, se vocês forem estudar ali na apostila, tá? Que eu montei, nós sabemos que se uma das filas for todas de zero, o determinante da matriz vai automaticamente é zero, tá? Então, tendo pelo menos ou uma linha toda de zeros ou uma linha ou uma coluna só de zeros, não precisa nem fazer conta. O determinante é zero, tá? Mas aqui nesse caso, nós vamos utilizar o teorema de Jacob para obter pelo menos alguns elementos aí, tá? De uma fila ou de uma fila, sendo uma linha ou uma coluna, iguais a zero, tá ok? Então vamos aqui, ó, vocês estão vendo essa matriz, ela já está pronta, tá? Mas como que nós fizemos aqui para ficar esses zeros aqui, tá? Eu poderia ter deixado esses zeros aqui também, aqui, ó, tá? Aí permaneceria um único cofator, tá ok? Nós calcularíamos um único cofator para esse elemento aqui, por exemplo. Mas vamos aqui, nós resolvemos zerar, tá? Os elementos aqui, o A21, o A31 e o A41. Bom, primeira coisa, nós temos que pensar. Nós vamos pegar esse determinante aqui, tá? Colocamos essa matriz na forma desse determinante, duas barras paralelas, tá ok? E copiamos novamente a primeira linha, tá ok? Então, copiamos a primeira linha e nós vamos fazer operações elementares com as demais linhas, tá?
De modo que os primeiros termos aqui, tá? Dessa coluna aqui, tá? Por exemplo, o elemento segundo, terceiro e quarto elemento aqui da primeira coluna, nós vamos criar algumas estratégias para zerar esses elementos, tá? São essas operações aqui, ó, tá ok? Olhe bem, primeira coisa, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 2 e somarmos com a segunda linha, tá? E colocarmos aqui no lugar da segunda linha o resultado, nós vamos obter uma outra linha, tá? Mas não vamos alterar o determinante dessa matriz. Então vamos lá. Então vai ficar menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, tá? Menos 2 mais 2, nós vamos obter 0. Tá bem? Dá para ficar bem mais fácil, né? Utilizando esse raciocínio aí, tá? Então, qual que foi a nossa estratégia? Nós pegamos a primeira linha dessa matriz aqui, tá? Da original, tá? Dessa primeira linha, nós multiplicamos ela mesma por menos 2 e adicionamos a ela mesma, tá? Então, ó, L1 mais L1 vezes menos 2 vai zerar, tá? O primeiro termo. Bom, só que vai alterar os outros elementos aí, tá? Dessa mesma linha. Então, por exemplo, se nós multiplicarmos menos 2 aqui no primeiro elemento, na primeira coluna, nós devemos fazer nas demais também multiplicar por esse mesmo número, por essa mesma constante, tá? Então, menos 2 vezes 1, menos 2 mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2, tá? Depois, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai ficar 1, tá? São as operações elementares aí, com as matrizes. Agora nós vamos zerar a terceira, o elemento da primeira linha na terceira, da terceira linha na primeira coluna. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 3 e adicionar a esta linha aqui, a terceira, nós vamos conseguir zerar, tá? Esse elemento aqui, tá ok? Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2, tá? E menos 3 multiplicando por 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2, nós vamos ter menos 1, tá? Seguindo essa mesma análise aqui, tá? Esse mesmo raciocínio, nós vamos multiplicar agora, para zerar esse 4, nós multiplicamos a primeira por menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4 dá 0. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 mais 2, nós obtemos menos 2. Menos 4 vezes 1, menos 4 mais 5, nós obtemos 1. Está aqui uma outra, tá? Uma outra matriz aqui, tá? Ou seja, um outro determinante, né? Melhor dizendo, porque aqui está em duas barras paralelas. E nós concluímos que esse determinante não se alterou aí, tá? Isso de acordo com o teorema de Jacob, tá? Então, nós temos o determinante de M, nós chegamos até o final aqui, essa outra matriz é uma matriz M', tá ok? Seria a M' que tem o mesmo determinante da matriz original M, tá? Embora aqui nesses operações intermediárias aqui também não alteram o determinante, tá? Vamos supor que eu colocasse 3, 4, permanecesse as outras linhas aqui, tá? Não há alteração do determinante. O determinante continua sendo o mesmo da matriz original, tá?
Bom, e isso facilita a resolução, tá? Os cálculos dos cofatores. Fica bem mais fácil, porque nós utilizaremos apenas um cofator, tá? E apenas uma matriz, tá? De ordem 3. Fica muito mais prático para fazer os cálculos, tá? E menos risco de erro, principalmente erro de sinais, tá, ok? Bom, mas para que serve isso, tá? Para que serve esse determinante? Para que nós calculamos o determinante? Isso vai ser objeto de estudo, tá? Isso inclusive vai ser uma matéria que nós vamos utilizar no nosso próximo conteúdo, que é o estudo de sistemas lineares, a resolução de sistemas lineares, tá ok? Então, tenham bons estudos e até a próxima aula.